Fala, plugados! Hoje nós vamos conhecer a história da brincadeira super divertida, que surgiu da vontade de trazer o futebol de campo para dentro da nossa casa. E virou esporte. Tempos de videogames, celulares, smartphones, as brincadeiras sociais, os jogos sociais, ficou muito escasso. Mas aos bons saudosistas, se não mais o praticam, mas se já praticaram ou ainda praticam também, essa viagem no tempo vai trazer muitas boas lembranças. Vamos lá comigo! Simbora! Para quem não conhece, o popularmente chamado futebol de botão é um jogo de tabuleiro que simula uma partida de futebol de campo, onde os jogadores inicialmente eram feitos de botões de roupa e daí vem o nome. O jogo é disputado por dois times, seguindo as regras, seguindo as muitas regras conhecidas atualmente. Tem alguns relatos de que no estado do Pará já se faziam gols com os pequenos botões. Essa é a teoria mais aceita, mas na verdade é que o surgimento dessa brincadeira é um verdadeiro mistério. No leste da Europa se pratica um esporte semelhante ao nosso, o futebol de mesa, chamado sectorball. E nesta foto, como vocês podem ver, datada de 1910, é praticamente a primeira foto do futebol de mesa. Mas pelo menos para os brasileiros que viveram o boom do brinquedo, da brincadeira, não há nada que nos tire o título de inventores desse esporte. Na década de 30, o jogo chegou ao Rio de Janeiro. E foi nessa época que o publicitário Geraldo Decour, considerado o pai do futebol de mesa, publicou o primeiro livro de regra do esporte. Essa brincadeira virou coisa séria em 1988, quando o Conselho Nacional do Desporto reconheceu o futebol de mesa como esporte legítimo. Em 1992 foi fundada a CBFM, ou Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. E em 2001, o governador de São Paulo considerou a data 14 de fevereiro como o Dia do Botonista. E essa mesma data é a data de nascimento de Geraldo Decour. Vamos com calma. Já adiantamos muito, já adiantamos que a brincadeira virou esporte, mas o caminho não foi tão curto assim. Estamos falando de um espaço de 50 anos, mais de 50 anos, onde a brincadeira começou lá com um botão de roupa, virou esporte. Lá da década de 30 até 88. Então, nos acompanhe nessa história que você vai ficar sabendo como é que foi essa trajetória. Nos anos 20 aos anos 40, por exemplo, os jogos se davam no chão ou em mesas improvisadas em madeira maciça ou celotex, que acabou sendo o primeiro nome conhecido da brincadeira. Os jogadores variavam de botões, de casaco e paletós, e as bolinhas eram feitas praticamente de qualquer material, inclusive miolo de pão. A partir dos anos 50, fichas de plástico, aquelas usadas em cassinos, começaram a aparecer no cenário em substituições aos botões de roupa. A indústria do brinquedo brasileira também apareceu em cena na fabricação de botões de plástico, mas continuava valendo de tudo, inclusive caixinhas de fósforo cheias de areia para fazer o papel de goleiro. Na década de 60, a invenção da vez foram jogadores com tampas de relógio. Isso mesmo, a parte transparente de relógios quebrados eram retiradas e pintadas. Esse material era chamado de celuloide, mas foi apenas a partir dos anos 70 que surgiu para o esporte um material que é usado até hoje para os botões profissionais, o tão falado acrílico. E por falar nos anos 70, foi nesta década que a gigante brasileira de brinquedos, chamada Estrela, emplacou seu maior sucesso no futebol de mesa, o chamado Estrelão. Lembra dele? A Estrela fabricou o Estrelão entre os anos 72 e 85, e era o desejo de toda criança da época. Além da mesa, ela também fabricou times e todos os acessórios do até então brinquedo entre os anos de 1948 a 1979. Na época dourada do futebol de mesa, não somente a Estrela fabricava os times. Outras grandes marcas como Troll e Gulliver também tinham sua fatia de mercado. Também diversas outras marcas regionais de pouca expressão. Talvez o mais conhecido eram os bolas gol,
da fabricante de plástico Santa Marina. Outras séries que foram muito populares entre meados dos anos 60 até os anos 70 foram as coleções Ídolos do Futebol, 11 de Ouro e a Craques da Pelota. Todas elas eram vendidas em bancas de jornais. Das fábricas que viveram esses anos dourados, apenas a Gulliver ainda continua fabricando o brinquedo e hoje podem ser encontrados no site oficial da empresa. Como o país tem dimensões continentais, seria impossível, a gente ter regras, uma única regra, para todo esse país. A criatividade das crianças não tem limite. Havia uma regra em cada casa, em cada canto, em cada lugar tinha uma regra específica. Realmente existiam as regras, 3 regras básicas. A paulista, chamada 12 toques, a carioca, 3 toques, e a baiana, que era 1 toque. Aqui no Brasil existe a modalidade dadinho, que surgiu daqui do estado do Rio de Janeiro, o sector ball e o subútil, que são 2 modalidades europeias. Tem também a pastilha, que também é praticada aqui no Rio de Janeiro. A CBFM, ela foi criada em 1992 e tem como objetivo promover, organizar, coordenar e representar federações na modalidade de futebol de mesa e outras. Junto ao Ministério dos Esportes, Comitê Olímpico Brasileiro e qualquer outro órgão ligado ao esporte. Hoje, em 2017, dos 26 estados brasileiros, 17 têm federações do esporte de futebol de mesa. Tem-se também um pouco mais de 154 clubes filiados à CBFM, com mais de 2.300 atletas da elite. Sabia disso? Muito legal, né? O esporte, apesar de não viver o seu auge de popularidade, nunca esteve tão organizado e praticado também em diversos países, como Argentina, Uruguai, Chile, Espanha, Romênia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Sérvia, Croácia, Suíça, Rússia, Ucrânia e Japão. Também tem na Filipinas, pessoal que joga também nos Estados Unidos, joga subútil, mas na modalidade geral do futebol de mesa está nesses países aí. Grandes clubes brasileiros como Vasco da Gama, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Sport, entre diversos outros, têm suas equipes representadas no futebol de mesa e atletas também que formam a seleção do nosso país, que já acumulam 11 títulos internacionais. Gostou de recordar? Mas se sua vontade vai além de recordar e você quer voltar a jogar ou começar a jogar, temos uma ótima notícia. Na descrição do nosso vídeo tem um site da CBFM. Lá você vai encontrar o site das federações, e você vai conseguir saber onde se pratica o futebol de mesa no seu estado. Bom, essa foi então a nossa viagem no tempo, dando um panorama geral do que se tornou a inocente brincadeira de usar botões de roupas, e transformá-la em craques, em um tempo em que a imaginação era o componente principal das brincadeiras da molecada. Esperamos que aos saudosistas que viram esse vídeo tenha trazido boas lembranças para vocês e quem sabe ter reacendido aquela chama da paixão que esse esporte, que essa brincadeira provoca em todos nós. Principalmente por se tratar de um esporte que faz parte do patrimônio cultural do brasileiro, que é o futebol. Não esqueça de deixar abaixo nos comentários as suas experiências com o futebol de botão. A gente vai ficar muito contente em você compartilhar com a gente as suas experiências e a gente vai falar para vocês também, comentem com a gente, fala sobre futebol de mesa. A gente também tem um público que é jogador, que joga federado, mas para aquele pessoal também que não é federado,
traz pra gente aí uma anedota, uma resenha, uma coisa assim maravilhosa, uma coisa que marcou a sua vida com relação ao futebol de mesa. A gente vai ficar muito grato em compartilhar essa experiência com você. O Plugado voltou a todo vapor. Depois de algumas semanas, né, a gente já fez um vídeo lá atrás, semana passada, falando sobre os dadinhos, né, mas a gente ficou um pouquinho fora para poder trazer melhorias na programação para vocês. Né, e continue seguindo a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. E saiba mais sobre o futebol de mesa. Quem gostou do vídeo, dá um joinha pra gente aí, que a gente vai ficar sabendo se o conteúdo agradou vocês. Se os vídeos que a gente está trazendo para você tá agradando a galera aí, os plugados da vez aí. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar no inscreva-se aqui, né? Aqui você vai estar inscrito, vai receber aí sempre as atualizações do nosso canal, todo o conteúdo do Fute-Mesa vai ficar aí na sua casa, você vai ficar bem plugado com a gente aí. Se você gostou demais do vídeo, nossa, eu gostei pra caramba, gostei, pô, tô felizão, o vídeo foi maneiro, gostei pra caramba, eu gosto do canal, eu gosto de tudão, gosto de todo mundo. Basta clicar na vírgulazinha aí do compartilhe. Se você tiver no seu celular, você consegue compartilhar, né, no WhatsApp. Se você tiver no seu computador, você consegue compartilhar em todas as mídias sociais. E você vai ajudar a ampliar o futebol de mesa. Vai levar o futebol de mesa em outro patamar. É o que o canal deseja. Galera, um grande abraço. E o futebol de mesa, esse é meu esporte. Vamos lá!